Todos que amam a Deus querem saber a sua vontade. O que Deus deseja para a minha vida? O que Ele quer que eu faça? Como é que eu vou trabalhar? Que faculdade fazer? Será que essa pessoa que eu devo me relacionar? Casar? Acredito assim como eu. Você deseja de coração agradar o seu Deus, mostrar o quanto você deseja obedecer e viver como Ele espera? Mas será que estamos realmente buscando a vontade de Deus ou estamos distorcendo o que a Bíblia diz? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome, você já sabe, se você não sabe, é Hanan Camilo. E hoje vamos falar como entender a vontade de Deus e também uma dica de livro. Esse livro aqui, ó, Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã. Já de cara, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não vai custar nada e vai nos ajudar muito a levar mais esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve aí, é bem rápido, vai nos ajudar muito e eu vou ficar muito feliz com essa sua atitude. Então vamos começar a falar de como buscar e descobrir a vontade de Deus. Então, dentro dessa dica aqui de falar como buscar a vontade de Deus, tem esse livro aqui que está aparecendo para você. E esse livro tem como objetivo analisar se a busca pela vontade de Deus vem de uma ideia bíblica e cristã ou está baseada no paganismo. O autor vai dividir seu livro em duas partes para elucidar essa questão. Na primeira parte, o autor vai falar sobre a vontade de Deus e dar uma noção das práticas pagãs. Já a segunda parte vai trazer um programa de orientação de como conhecer a vontade de Deus. Então a pergunta que fica é: e aí, buscar a vontade de Deus é uma ideia bíblica? O autor vai trazer exemplos de áreas da vida cotidiana, do profissional, de estudos, do investimento, da área familiar, e ao analisar esses exemplos, ele vai pontuar que a Bíblia se refere a Deus como um pai, um protetor, e que sendo seus filhos, nós sendo filhos de Deus, não faz sentido algum procurar a vontade de Deus como se ele estivesse escondendo dos seus próprios filhos. O autor vai mostrar como é difícil definir essa expressão vontade de Deus. A vontade de Deus está ligada ao plano e aos decretos de Deus. No entanto, as pessoas usam essa expressão para se referir às coisas específicas para atingir o sobrenatural, como faziam os povos pagãos, coisa que a Bíblia condena veementemente. E o cristão, sendo um filho maduro, deve buscar uma intimidade com seu pai e não buscar por um gênio através de sinais especiais ou mágicas. E aí é que está a coisa. Se você não tem intimidade, você vai precisar buscar essa vontade de Deus por outros meios. E a Bíblia vai mostrar como os pagãos adivinhavam a vontade de Deus. O autor vai realçar a busca do ser humano pelo conhecimento da mente de Deus e como mesmo não tendo uma relação com Deus em momentos críticos, vão atrás de uma maneira, um recurso mágico. Tá? São técnicas usadas pelo paganismo para atrair essa divinação. Por exemplo, o lançar de sorte, a busca de sinais especiais, a hepatoscopia, que era o estudo de fígado dos animais, os estudos das estrelas, a leitura da sorte pela hidromancia, uma forma de ler o futuro, as vontades dos deuses através do líquido, e a busca por contato com os espíritos. E a Bíblia vai deixar extremamente claro como Deus reprova todas essas práticas de adivinhação. Deus deseja intimidade e não artimanhas para essa busca. Mas, para entender melhor, precisamos conhecer como Deus falava com o seu povo do Antigo Testamento. E Bruce, ele vai pontuar os 6 modos de como isso era feito. 1, pelos profetas, homens que eram usados para transmitir ao povo as vontades e juízos de Deus. 2, por Urim e Tumim, era um artefato que o sacerdote
levava em seu peito e era muito usado para saber se deveria ir para a guerra ou não. Mas essa forma de saber a vontade de Deus vai acabar com a chegada da monarquia e só é visto apenas mais uma vez, sendo depois extinta com o início dos ofícios da primeira opção que eu falei, que eram os profetas. O terceiro, lançar sorte, exemplificado pelo autor quando acontece a divisão das terras entre as tribos de Israel, o que demonstra todo o poder de Deus sobre os pagãos. Esse modelo foi usado pela última vez na escolha de Matias para substituir Judas como o discípulo de Jesus. 4. Por sonhos. Esse era um modelo que Deus transmitia a sua vontade e séculos depois foi utilizado por Freud na psicanálise. E Deus ainda hoje pode usar esse modelo para revelar os seus planos e desejos. 5. Por sinais. O autor mostra que Deus usava sinais e milagres para chamar a atenção do povo e trazer direção, usando algo extraordinário. Entretanto, os apóstolos não utilizavam esses métodos e não é aconselhado que você busque a Deus por meio de sinais, ok? 6. Por palavras. O autor vai trazer exemplos em que Deus usou mensageiros para transmitir a sua vontade, deixando claro que hoje não há mais essa necessidade, porque a palavra ela já é pregada, ela já foi revelada, as vontades e os desejos de Deus já estão escritos na sua palavra, na Bíblia. Mas ele pondera que isso ainda pode acontecer, mas que precisa haver uma cautela, tanto para quem ouve como para quem transmite. E falando de Bíblia, você precisa ler a Bíblia. O cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Ela foi revelada a nós. O cristão precisa ler, entender e meditar nas Escrituras, pois a Bíblia tem todos os planos de Deus e contém orientações claras. E visto que Deus não esconde as suas vontades, mostrando que na Bíblia a gente conhece. Você necessita aprender a interpretar a palavra do Senhor e orar a partir dela. E, principalmente, aprender a obedecer de maneira humilde às Escrituras. Só assim você vai desenvolver um coração voltado para Deus, para o Pai. O autor vai dizer que uma maneira de conhecer as vontades de Deus é reconhecendo as vontades do nosso coração, já que o Espírito Santo coloca em nossos corações o que ele deseja. Claro que isso só é capaz de acontecer com aqueles que seguem e têm uma vida de intimidade com Deus, uma vida de fé. Assim, os nossos corações estarão ligados ao coração de Deus. E isso só acontece se o cristão estiver com os seus desejos em harmonia com as Escrituras, em harmonia com a apresentação do seu corpo como sacrifício vivo, em harmonia com a fé e harmonia com a oração. Assim estaremos em uma relação íntima com o Pai e com o Espírito Santo, e com certeza que Ele colocará em nós os desejos ligados ao dele. Um detalhe também que é muito legal da gente aprender é que Bruce vai colocar a importância nesse livro aqui de ser orientado por pessoas sábias. Depois de ter um coração ligado a Deus, você deve buscar conselho em pessoas maduras e também ligadas a Deus. Recorra a pessoas que têm Deus no coração e não busque por aprovação, mas que sejam alguém que possa confiar, que seja espiritualmente maduro, conhecedora da palavra e temente ao Senhor. Bruce vai fazer um alerta muito importante que você deve conhecer para o que Deus tem te chamado e colocado em seu coração antes de buscar o conselho em outra pessoa. O conselho de alguém nunca pode ir contra o que Deus falou com você. Só você pode saber disso. Mas se você não tem intimidade com Ele, com Deus, e só quer saber das suas próprias vontades ou a vontades da outra pessoa, qualquer coisa que te falarem será válida. Afinal, nem você sabe o que Deus quer para você. Então nunca é algo que vem do outro, mas Deus coloca a vontade dele em você. Quando buscar o conselho de outras pessoas,
tem que ir na direção do que Deus já tem falado e não o contrário. E ligado a isso, precisamos estar atentos na providência de Deus. Às vezes, irão acontecer circunstâncias que não controlamos e que Deus opera através desses momentos. O autor vai trazer o exemplo de Ruth e como as circunstâncias moldaram aquela família. Como Deus usou todo aquele contexto e como a providência dele transformou a realidade e o futuro daquela mulher. Não tem problema nenhum em planejar. Na verdade, Deus deseja que você planeje. Faça planos. O livro de Provérbios vai te dar lições que você deve planejar, que é sábio ter planos e não em deixar as coisas ao acaso, mas que você crie planos e projetos. Mas devemos lembrar que Deus sempre tem o controle sobre todas as coisas. Deus, como um pai amoroso, tem o cuidado sobre os seus filhos. Mesmo que você não tenha a resposta ou a visão do todo de uma maneira clara, não é sempre entenderemos a vontade de Deus. Mesmo que coisas ruins aconteçam, viva por fé em Deus e creia que as circunstâncias não ficam acima da palavra dele. Deus cuida dos mínimos detalhes e traz toda a providência necessária. De novo, ao ler a Bíblia, vemos como Deus nunca abandona um filho seu e como ele age sempre em um plano maior. Conhecer a palavra, além de nos orientar, nos dá ânimo e exemplos de como Deus sempre tem todo o controle, mesmo que a gente não esteja vendo. Mas junto a tudo isso, Deus te deu um cérebro. E se deu, devemos usá-lo e usá-lo de maneira correta. Às vezes, precisamos saber se a coisa faz sentido. O autor vai explicar que Deus deseja que a mente seja usada ao tomar uma decisão. É preciso pensar e usar que Deus deu como parte da escolha. Nós, de maneira natural, ou pelo menos na maior parte, vamos seguir o que é lógico, usando somente a nossa razão. Mas o cristão, não. Nós fazemos nossas escolhas baseadas em Deus. O autor vai trazer alguns exemplos. O mais forte é a obediência de Abraão a Deus quando é pedido que sacrifique seu filho. Pela lógica, nenhuma mente ou conselheiro concordaria com essa escolha. Mas viver pela fé é ter a certeza de ouvir e conhecer a voz do Senhor. Precisamos estar atentos a 5 pontos de como usar o bom senso. Primeiro, tome uma decisão à luz das Escrituras. Segundo, tome uma decisão segundo os seus dons, aquele que Deus te deu. Terceiro, tome uma decisão de acordo com a sua habilidade. Quarto, tome uma decisão de acordo com suas circunstâncias. E quinto, tome uma decisão de acordo com uma estratégia global. Precisamos lembrar que Deus pode intervir nas nossas vidas de maneira direta, sem qualquer ação da nossa parte. Ele é um Deus de milagres. O autor traz o exemplo de Filipe, que foi transladado, mas Bruce quer chamar a atenção também nesse livro para o fato de que raramente Deus interveio na vida de um crente para revelar uma nova verdade. Ele vai deixar claro ao trazer o exemplo de quando Paulo tem o seu encontro com Cristo. Mas diz que isso não é uma regra, mas uma exceção. Deus fez e continua fazendo intervenções, mas não podemos acreditar que todos receberão a mesma revelação que Paulo, por exemplo, teve. Outro ponto é o livramento de uma situação intolerável. Deus pode tirar qualquer pessoa de uma situação horrível, da perseguição, de injúrias e até da morte. Mas tudo tem um intuito e Deus permite que seus filhos passem por lamentos e dificuldades. Os apóstolos não deixaram de passar por prisões, açoites e mortes terríveis. Precisamos ouvir a orientação de Deus, que todo cristão deve abandonar essa divinação de correr atrás de revelações e adivinhações gospels, mas que devemos ser moldados por Deus em seu caráter e seus desejos, que a partir do Novo Testamento, Deus não deseja
que você busque sua vontade, mas que busque o seu reino e fazer a sua vontade. Nós devemos adotar um novo padrão de referência e deixar de lado aqueles costumes que foram nos ensinados ao longo da vida, ao longo do tempo que você tem como cristão. Mas então, qual é a vontade de Deus para você e para mim? A vontade dele é de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você comentar aqui embaixo, vontade. Assim eu vou saber que você esteve aqui até o final. Espero ter te ajudado a compreender a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida e que você conheça e leia também esse livro, que tenho certeza que vai te ajudar a chegar a esse conhecimento. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para seus amigos, parentes, grupos na igreja, grupos de estudo, que também precisam conhecer a vontade de Deus na vida deles. Te espero até o próximo vídeo. Tchau!